Programa Edson. Fala, galera do Red Zone! Ai, feliz ano novo para vocês, viu? Feliz ano novo para todos vocês, tá? Acabou a palhaçada, trabalhar! Vamos trabalhar! Acorda pra vida, desgraça! Para de ficar vivendo no mundo do ziriguidum, pô! Tem nego na Bahia que ainda tá dormindo na praça, velho. Vamos lá! Atividade! O mundo tá sendo já atacado por tudo quanto é jeito, tem nego fazendo besteira pra tudo quanto é lado, e você tá aí no ziriguidum ainda? Acorda! Não importa onde esteja, contanto que você esteja aqui conosco, vendo nosso programa. Se vai ficar dormindo no banco da praça, leva o celular, pelo menos. Pega o Wi-Fi do restaurante do outro lado da rua, entendeu? Mas segue a gente, pô. Fala pros priminhos, amiguinhos, clicar nos botãozinhos, seguir a gente. Né? Seus mal acabados. Caramba. Acorda! Fernanda Mate. Levando luz aos cantos mais escuros da Dark Web, vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Negão, a coisa começou tá o ano, hein? Começou o ano no Brasil, começou. Agora vai, né, cara? Agora vai. Tem que ir, né, cara? Pelo amor de Deus. Tá zica do caramba. O povo tá morrendo aí. Bom, só pra vocês se ligarem, né? É pra estar rolando em Brasília, né? Aquele Security Bytes Brasília. Só que é o seguinte, né? Falando de evento. Brasília é uma incógnita, né, cara? Brasília faz coisas que não fala para ninguém. Eu já vi até vídeo de YouTube do pessoal da Faculdade Federal de Brasília, umas coisas legais, cara, mas e aí? Por que o povo não pega aí e divulga direito as coisas, avisa? Estranho. Na semana que vem, tá? Tem B-Sides no Rio de Janeiro. Esse daí está sendo divulgado já faz um bom tempo, mas essa parada que está acontecendo hoje, amanhã no Rio, tá esquisito. Então, no Rio não, desculpa, em Brasília. Mas Brasília, né, velho? Brasília, já dizia o Plebe Rude, né? Nem eles aguentaram ficar lá, né? Essa é uma real, né, cara? Pô, cara, Paralamas veio de lá, se mandou para o Rio de Janeiro. Capital Inicial veio de lá, se mandou para São Paulo. Legião Urbana saiu de lá, se mandou para o Rio de Janeiro. Né? Plebe Rude veio de lá, se mandou para São Paulo. Caramba, velho. Difícil, hein? É difícil, né? Será que a gente não podia dar um eject, fazer assim, sei lá, volta a capital pro Rio? Não pode falar essas coisas hoje em dia, né? É capaz dos caras falar que nós somos antidemocráticos, né? É um nome não bonito esse daí, exatamente. Que coisa, cara. É uns negócios... Bom, vamos aos pouquinhos, de repente a gente consegue aumentar nossas teias e garras pro lado de Brasília em outras faculdades lá, e quando tiver um evento a gente consiga dar mais detalhes para vocês, porque é meio obscuro o negócio mesmo, mas tudo bem, né? O importante, semana que vem, B-Sides, Rio de Janeiro. Não que Brasília não seja importante, só queria que tivesse mais informação. Só isso, né? Ajudaria. Para isso tem a frase da semana. Qual que é a frase da semana, Mate? Cara, se não quer ser visto, não sai de casa, tá? Essas últimas semanas nós tivemos muita polêmica com câmera, se pode ou não filmar, um monte de coisa assim. Só que tem só uma coisa que eu posso garantir para você, tá? Tem câmera sem atualização que está ajudando o criminoso. E o pior, não tem atualização. Nós vamos ver daqui a pouco. Nós vamos ver já.
tá? A gente estava até comentando aqui, o Amate discutindo, na semana passada que a gente estava falando de inteligência artificial, e eu trouxe informações de coletas, né, que são feitas dos carros de Fórmula 1, Fórmula E, todos da FIA, né? Todos da FIA têm telemetria on-board. Essas telemetrias passam por bancos de dados gigantescos, são analisados em tempo real, além dos engenheiros que ficam fazendo cálculos e propondo novos inputs durante a corrida, existe também o uso da inteligência artificial com modelos para direcionar situações de melhorias do carro, vamos dizer assim, né? Então, de repente, olha, não vamos mais parar na volta 15, você vai parar na volta 18, que do jeito que está a temperatura do solo, o pneu vai durar mais 3 voltas. Né? De repente ganha. Aí o outro fala assim, mas o cara que está atrás de você vai parar antes, então a gente vai ter que pegar e parar antes também. Então tem detalhes aí que é por isso que é uma competição. Né? E a gente estava pensando em como fazer para um carro ficar totalmente automatizado e não botar ninguém em risco, mas testar todos os limites do carro. E aí eu coloquei para o Amate que os carros que nós temos hoje, que nós usamos comercialmente, eles já são testados todos os limites. Cada peça que é montada no carro, você tem um gabarito de limite dessa peça, e a gente não usa. Mas ele usa se chegar a 50% um carro ou outro, é muito, cara. Então tem espaço para melhorar. O problema é que para baratear o veículo, certas peças não acompanham a possibilidade de desenvolvimento de outras. O que eu quero dizer com isso? Se o motor ele passa de um rendimento de 50% para 90%, precisa ver se os detalhes técnicos desse motor vão aguentar sem estourar, se seu freio vai segurar o carro, se o pneu não vai estourar por muita velocidade, né? Só para vocês entenderem, muita gente não percebe, né? Aquelas letrinhas que tem em volta do pneu, aquilo lá, a pressão é para onde pode andar o pneu, qual o tamanho do pneu, qual o tipo de ombro, né? Que a gente fala dos ombros que ele usa e dos moldes que foram utilizados para formar esse pneu. Então, detalhe a mais ali importante, que os pneus têm limite de velocidade. Não é só que o carro está balanceado, não está balanceado, que ele vai tremer. Tem limite de velocidade. O Bugatti Veyron, só para vocês entenderem, o Bugatti Veyron tem um pneu que só a Firestone não, qual que é o do gordinho? Michelin. Né? A Michelin que faz o pneu para o Bugatti Veyron. O pneu do Bugatti Veyron, se eu usar a velocidade máxima, ele dura 15 minutos. Mas é tranquilo, porque os 100 litros de combustível só duram 12 minutos. Então, isso daí é para vocês entenderem que as coisas não são mal pensadas, eles pensam nisso também. Só que o louco, que esses pneus, independente se você acelera ou não, ele tem que ser trocado a cada 6 meses. Por causa do carro que pesa 2 toneladas, velho. Você para pensar, um carro esportivo, supercarro, pesa 2 toneladas. Então, a cada 6 meses, você tem que trocar o pneu. Olha que louco que é isso. Cada vez que você troca o pneu, $42 mil o jogo inteiro. Então, é $10.500 cada pneu desse que é especial. Só pode trocar na loja da Bugatti. Porque ele tem uma cola especial para montar no aro. Agora eu vou te contar melhor. A cada 4 trocas, você tem que trocar a roda também, porque ela pode apresentar micro rachaduras que vai se desintegrar se você meter a besta e acelerar a merda daquele carro. Então, assim, quando a gente fala em valores de veículos, como as coisas funcionam, tem muito detalhe, como esse que eu acabei de passar para vocês, que as pessoas não comentam. Eu acredito que deveria até ter isso sendo divulgado, né? Para nego não ficar botando o carro na oficina e fazendo merda, que nem uns amigos que nós temos, né? Que quer transformar uma carroça num supercarro como o Bugatti, entendeu? Não adianta você ficar botando turbo no carro, você não tem estrutura para aguentar isso.
Não adianta você querer transformar um carro num super carro elétrico se você não pensar nas outras situações para ele conseguir carregar as baterias. Então, tudo isso daí é pensado, né? Então, a gente tem inteligência artificial para desenhar esses modelos, a Fórmula 1, Fórmula E, a Endurance, o Rally, elas existem no mundo para colocar insumos, inputs dentro de cada montadora para você ter mais informação e ter carros melhores. Mas daria para melhorar as coisas com inteligência? Eles já usam. O que falta é baratear as coisas para nós brincar um pouco mais. Né? Então, só para a gente completar. Acho que ficou mais claro. Se tem mais dúvida, Mati, do que você estava falando. Não. Total, de acordo. Ficou legal até. Só para a gente. Porque mandaram também as perguntinhas para nós, então a gente já fala tudo para resolver, tá bom? Bom, vamos para o nosso mundo que tem uma pancada de coisas malucas acontecendo. De cara, a gente vai falar de um ransomware, o Amar estava falando de câmeras, né? Olha que coisa doida, cara. Tem uma empresa de segurança cibernética que chama SRM. De onde que é essa empresa, Mati? Eu abri o site deles, assim, ó, chama s-rminforme.com. Vamos ver de onde esses caras são. Porque não fala aí, né, cara? Só enquanto o Amati olha de onde que os caras são, o que aconteceu, cara? Um ransomware que é super conhecido, né? O Akira, né? O malware que distribui o ransomware Akira, ele conseguiu uma brecha em uma câmera que não tinha atualização. Né? E aí ele entrou pelo IP da câmera e instalou-se o ransomware no ambiente que eles estavam fazendo essas validações. Então, cara, isso mostra para gente que quem ainda acredita que as redes porcamente segmentadas, né, continuam criando problemas. Não é verdade? A empresa se chama S-RM. Só que, assim, a matéria foi dada até pela CISO Advisor, né? Só que a CISO Advisor não colocou qual que é o tipo da câmera que estava utilizando, que isso seria importante a gente discutir. Mas o que é legal aqui é que o ransomware conseguiu entrar na rede através de uma câmera. Então, assim, aqueles que pensam que o seu ambiente de IoT tá lindo, maravilhoso, lá ninguém vai mexer. Tá aí a prova que pode mexer. Ou não é, Mati? Pode ser uma puta de um revés pro cara. Não, sem dúvida. Assim, ó, vamos primeiro aqui, ó. Eu não descobri o local da onde ela é, mas ela tem escritório em Londres, Manchester, Cape Town, Hong Kong, New York, Rio, tá? Washington, Singapura, Kuala Lumpur e tem um endereço registrado em Delaware, nos Estados Unidos. Mas vamos lá. O que acontece nesse caso aqui, tá? Essa história é interessante porque fala que o malware, ele até ele chegar na câmera, né? Ele seguiu o modus operandi normal desse grupo. Então, eles comprometeram a rede da vítima por uma solução de, como é que fala? Acesso remoto que estava exposta. Então, pode ser o RDesktop, pode ser um SSH, pode ser o próprio programa da câmera, vai saber, né? Não sabemos. Daí ele fala assim, o grupo instalou dentro da empresa, né, o NDesktop, que é uma ferramenta de... como é que eu posso chamar o RDesktop? O NDesktop para fazer manutenção remota em equipamentos. Então, o Alexandre pede ajuda, ele não sabe como é que conserta... Os caras usam TeamViewer e tal, esse tipo de coisa. Exatamente, né? Daí tudo bem. Daí o que acontece? Nos últimos estágios do ataque, eles mudam para um servidor onde eles ainda conseguem fazer... Cara, eles pintaram e bordaram na rede. O que acontece? Em algum momento, o EDR, né, o endpoint, o antivírus, ou chamemos como chamemos, identificou que tinha um arquivo compactado lá que era alguma coisa estranha. Daí, nesse ponto, o agente de ameaça, o malware, percebeu que ele foi detectado,
e que ele não ia conseguir seguir daquele ponto. O que ele fez? Ele roda um scan na rede, ele descobre que existe uma câmera e ele entra nessa câmera. As câmeras, na sua grande maioria, e foi o que aconteceu aqui, não tem o tráfego monitorado e o tráfego ainda não é cifrado para ajudar. E daí, através da câmera, o malware consegue acessar e escapar de tudo. Porque assim, onde já se viu uma câmera atacar a gente, foi o... E daí ele consegue fazer todo o processo do ransomware com sucesso. É a história do Barracuda, né, Ale? Ou daquele dos outros que nós vimos. Fica dentro da empresa, o cara nem sabe, né? ATP, né, cara? ATP tá moda. Não é que tá moda, é que tem vários ATPs de anos que foram inseridos nos anos 2010, 2005, que começaram a se manifestar agora. Isso que a negada não se liga. Tem um monte de gente achando que é ATP de ontem. Não é, velho. Isso aí vem com um monte de tempo. O cara tá morando na sua cabeça faz tempo, meus amigos. O negócio é brabo. É brabo. E aí tem outra. Vocês acham essa daí ruim? Olha, e por que estão falando de câmera pra caramba, né? A gente tem números do sucesso danado, que mesmo o Ministério Público falando que não era para utilizar câmeras, né? Câmera no carnaval funcionou para tudo quanto é lado em cidade por aí, e teve um monte de guarda vestido de chapolim prendendo vagabundo pela rua, entendeu? E aí começa a pipocar mensagem de câmera, como se fosse assim, não é seguro. Cara, às vezes eu até penso em matéria paga, até penso que tem gente que joga contra. Essas coisas é para a gente ficar com a pulga atrás da orelha e tirar nossas próprias conclusões. A gente traz informação, vocês dão os virando nos 30 aí e se vira para entender. Olha essa aqui, né? Esse é outro rolo também. Uma câmera chamada Edimax, né? Uma câmera de IP, chamada Edimax. Ela também apresentou situações do modelo IC7100 sendo explorado por uma botnet, né, que está buscando tudo quanto é câmera desse tipo e modelo, dessa marca e modelo pelo mundo, e está botando problema para dentro dos ambientes que tem essa câmera. Agora vem o mais legal, por isso que o Matheus até colocou na mensagem da semana aí. Os caras não têm mais patch, cara. Essa empresa Edimax já colocou esse modelo de câmera desde 2011 como legada. Só que tá todo mundo usando a porcaria e a botnet comendo solta. De repente, uma botnet dessa daí tem mais um ATP. Seja bem-vindo, mora em nossos ambientes. Daqui 5 anos, mostra para nós o tamanho do problema que você pode nos causar. Assim, aparentemente, as duas matérias não estão relacionadas. Aparentemente não estão. Mesmo elas falando de câmera, né? Por quê? Eu peguei o relatório da empresa aqui, eles falam do modus operandi, mas eles não falam qual câmera que tinha na ponta deles, né? Mas tudo bem. Agora sim, é uma coisa que a gente vem falando já há algum tempo. Tem alguns equipamentos que eles são muito bons, e esses equipamentos, por serem muito bons, o pessoal põe, continua usando e esquece. E esse aqui é um caso típico desse. As câmeras não tem mais atualização, não existe mais para vender. Elas estão funcionando, só que descobriram uma falha nelas e não tem outro jeito. Você vai fazer o quê? Você precisa desligar a câmera. O que você faz? Entendeu? Você precisa comprar uma outra. Mas em time que está ganhando não se mexe, faz o quê? Né? Você continua favorecendo a botnet, você continua favorecendo o crime. Por desconhecer, eu acho que o próprio ambiente. Isso que é o pior. Isso que é o pior. Porque, assim, essas empresas que têm essa câmera, elas não conhecem o próprio ambiente. Elas não sabem que elas têm um Windows XT, né? Ou, sei lá, o que mais, entendeu? Mas o router da Zika, que o Vitor tanto adora, né? As câmeras estão ligadas no Zika, no router. Vai funcionar beleza ainda. Não, o Alexandre, o pior é quando o cara começa a empilhar e pega aqueles TP-Link vulnerável que o cara põe junto com a câmera, né?
o cara tem o combo da coisa errada, tudo junto, né? Depois reclama que a vida é ruim, que não presta, né? Que as coisas não dão certo. Cara, tem muita coisa maluca, cara. Muita coisa maluca acontecendo. Agora vamos sair de fora do mundo. E essas vocês vão ficar assustados. Vou fazer só um comentário, tá? Na semana passada, falaram que eu estava indo fazer exame de sangue, né? Não fui fazer exame de sangue, eu não estava bebendo e tudo mais. A preocupação era eu não estar bebendo, a preocupação com a minha saúde. Obrigado pelos que estão pensando na minha saúde, mas não fui fazer exame de sangue, tá? Tá liberada a bebida, fica tranquilo. Muito bom. Foi fazer exame de toque. Pronto, agora, e aí a bebida, como é que a bebida não influenciar, A bebida era para ser depois, né? À tarde, quando o médico sai do consultório. Bom, vamos lá. Esse caso ocorreu. Esse caso aqui, cara, vocês vão ficar com a pulga mais atrás da orelha. E aqui tem as nossas doses de acidez. A Justiça de Santa Catarina, né, ela fez o seguinte: ela derrubou as ações depois de 6 anos de investigação, falou assim, ó, parou geral, ninguém mais pode falar desse caso aqui, morreu o assunto, e todo mundo começou a ficar com a pulga atrás da orelha. A história era o seguinte: eles começaram a investigar, né, uma fintech, uma empresa, uma boate, alguns promoters e DJs. Olha que coisa maluca. Por quê? Porque os pagamentos que estavam sendo feitos para DJs, inclusive DJs internacionais, eram feitos através de moedas digitais, que os DJs vêm de fora do país e pedem para ser pago com Bitcoin, com qualquer coin da vida aí que o cara acha melhor para ele. Só que começou a ter vários shows e várias situações que alguém que não gostava, que é vizinho, estava aqui tufi na cabeça, ou ele ficou injuriado pelo jeito como as coisas estavam sendo tratadas lá em Santa Catarina, e começou uma investigação, que essa investigação passou por vários passos durante 6 anos. Agora vamos lá. Vocês viram a quantidade de bets que apareceram no Brasil? As bets, muitas delas, a maioria principalmente, fazem esse tipo de acordo aí entre mundo. Eu faço uma filial de uma bet que tem lá fora, no Brasil, pago para o governo ou a autarquia que eles fizeram isso, regularizaram dessa forma, pago os impostos do jeito que eles acham que vai ser, que eu ainda acho que tem muito coelho nesse mato, porque tudo digital. Quem são as pessoas capacitadas para fazer uma auditoria financeira, direito, em cima de um negócio desse? Então, engraçado, pode ser coincidência, pode ser que não, e aqui está a dose de acidez. No momento que se regulariza esse monte de bet no Brasil, eles cancelam a investigação de fintechs com pagamentos em Bitcoin. Quantas casas de poker virtual trabalham da mesma forma em solo brasileiro? Quantas casas de aposta trabalham em solo brasileiro da mesma forma? E será que não tem uma pressãozinha dos negros falando assim, opa, vamos parar com esse negócio aí, senão vai estragar mais gente? Né? Cada um pensa o que quiser, nós só estamos jogando a bola para cima para vocês tomar a sua decisão. É para se pensar, não é mesmo, Mauad? Ale, é para se pensar em muito. O que acontece? Eu achei muito estranho isso daqui. Eu fiquei pensando que até hoje acontece, né? Sem querer, o local pega fogo e o local onde tinha algum tipo de prova, sem querer, é claro, né? E daí, pronto, não tem mais prova, não tem mais o processo. Aqui, a gente está falando de um processo de 6 anos, independente de onde tenha acontecido, de como tenha acontecido. Mas, cara, era um processo digital, 6 anos. Perdeu o dado, velho. Não tinha backup do negócio, entendeu? Assim, eu fiquei pensando nos disquetes que tem aqui, que o cara, sei lá, passou do lado do ímã ou qualquer coisa assim.
Como é que o cara faz um negócio desse? Entendeu? Fiquei assustado também com esse tipo de situação. Como ninguém pensou em fazer um backup ou ninguém tem uma cópia disso daí. Né? É muito estranho, é muito estranho. Eu não sei nem como é que o que dizer, entendeu? Como é que um processo de não se colam, né, cara? Não se explicam, né? Tudo bem, vamos lá. Vamos supor que tudo tem as coisas digitais. As fintechs deixaram de existir, a boate deixou de existir, os DJs que estavam envolvidos deixou de existir. Não, aí perdeu alguma prova, cancela tudo. Esquisito, né, cara? Esquisito, né? Esquisito. Mas, enfim, vamos ficar de olho que essa notícia foi muito cabulosa, cara. Muito cabulosa. Bom, mudando de pato para ganso e voltando ao assunto que a gente disse que muita gente colocou foco nos relatórios de 2024, que é o DDoS. Essa coisa é meio louca. Parte do DDoS eu vou falar que é meio louca. Vamos lá. Os caras criaram, né, um monte de ataque, né? Um monte de ataque nessa última segunda-feira. E quem falou assim, eu que fiz, foi a Darkstorm, que é um grupo hacktivista, né? E que estava por trás desses DDoS que atacaram para tudo quanto é lado na última segunda-feira, impactando inclusive, né, a Cloudflare. Não sei se foi a Cloudflare que foi a primeira que levantou a mão para falar o que estava acontecendo, mas não é a primeira vez que aparece situações de DDoS da forma como está aparecendo, com grupos de hacktivismo. Só que assim, hacktivista. Qual que era o ataque? Contra o X? Será que eu não gosto do Elon Musk? Acabou também esquisita essa história aqui também, não é mesmo, Amado? Ale, essa tá pior ainda por causa do seguinte. A gente tem visto todo ano, né, ou sei lá, talvez 2 vezes por ano, a Cloudflare mandando, né, falando, seguramos um ataque de proporções gigantescas e tudo mais. Daí agora, não sabemos como, né, um ataque desse de negação de serviço, que para mim, tendo uma solução dessa, tipo, sei lá, a Akamai, Cloudflare, a empresa está protegida na outra ponta, os caras, eu não sei se eles conseguiram gerar tanto poder computacional para derrubar a Cloudflare, para conseguir bypassar e para conseguir causar o que causou no X. Porque, assim, várias pessoas falaram que estava funcionando num país, não estava em outro, né? E daí, assim, na hora que você começa a ler as notícias, né, a maioria dos ataques estava vindo da Ucrânia e não sei o quê, umas coisas desse jeito. Amigão, tá vindo o ataque da Ucrânia, tá ótimo, é gigante, corta, bloqueia. Eu juro, se você sabe até de onde tá vindo, por que você não fez geofencing, entendeu? Não, e detalhe, velho. Deixa eu chegar. E por que Rússia? Os caras estão agora numa puta discussão, tentando resolver um monte de coisa. Agora vai falar que o russo está atacando a X. Para, velho! Alexandre, assim, é por isso que tem alguma coisa estranha, entendeu? Exatamente agora, que estão perto de um acordo de paz, tem alguém que quer, porque o Elon Musk não está faltando tem um monte de trecho que não está preenchido, cara. Cara, tem um negócio muito estranho, cara. Tem muito estranho. Talvez seja isso daí que colocaram aqui, ó. Tinha um T-Rex lá, porque nos documentos do Elon Musk de garantia, ele fala que não cobre responsabilidade por dinossauros. Então ele tá falando que foi um dinossauro que criou o problema. Pode ser, né? Na B-side sempre aparecem os negros vestidos de dinossauro pulando para lá e para cá, vai ver que foi algum deles. Umas coisas esquisitas, cara. É para inglês ver, vai. Vou falar para coisa que todo mundo viu, sentiu de verdade mesmo, que putz, cara, aqui são vários patches que ocorreram esses dias aqui. Primeiro que a gente vai falar é da Apple, né? A Apple pegou um problema seríssimo, o Zero Day, só que era o WebKit, cara.
Então, os caras não estão mais atacando a Apple com foco em um produto. Eles já estão mandando a porrada para pegar um monte de uma vez, né? Vamos estragar o sistema como um todo. Já que a gente vai estragar, vamos estragar grandão, né? É isso que os caras estão fazendo. Porque é extremamente sofisticado o tipo de ataque e pegou um monte de produto, né? iPhone XS, o iPad de 13 polegadas, de 12 polegadas 1.9, todos os de terceira geração para frente, como foram impactados, iPad Pro de 11 polegadas, iPad Air da terceira geração e os mais novos, iPad da sétima geração e os mais novos, iPad Mini da quinta geração para os mais novos, Mac S, que estava rodando Sequoia também, rodou, teve problema, Apple Vision Pro. Então, assim, é um baita de um ataque, né, que a Apple percebeu, já mandou patch, já pediu para o povo atualizar, só que aí cabe a vocês agora fazer o mantra da atualização, né? Agora, Mate, a Apple ultimamente também está virando foco da palhaçada, porque toda semana tem uma, velho. Assim, pelo menos, eu acho que o que me chamou a atenção aqui é que a história do WebKit, né, tá vinculado com o navegador Safari. E daí, não foi só os aplicativos ou os produtos da Apple que tiveram problema, né? Quem estava usando Linux e quem estava usando Windows teve problema também. Então, foi isso que você falou. É assim, como é que eu causo mais impacto, né? Assim, se pensar hoje em dia, o negócio era o cara fazer qualquer coisa em JavaScript, porque funciona no celular, funciona em todos os celulares, funciona em todos os computadores. O cara tem que achar alguma coisa que cause impacto. E o cara conseguiu uma vulnerabilidade aqui. Só que o mais legal é ataques extremamente sofisticados. E daí não tem detalhe, né? Pronto, beleza. É mais um título de notícia bonito? Ou será que tinha alguma coisa realmente muito ruim por trás de tudo isso daqui? Nós não vamos saber, né? Bom, o que eu sei é que o carnaval serviu para alguma coisa, tá? Porque enquanto o cara estava enchendo o rabo de cachaça e segurando em corda, vestindo abadá, ou simplesmente deixando o cachorro lamber a boca, ou se escondendo embaixo da terra que nem tatu, para fugir da gandaia, cara, o que aconteceu foi o seguinte, o Patch Tuesday da Microsoft de março diminuiu os números! Diminuiu os números, cara! Só reportaram 51 vulnerabilidades. A gente estava, cada mês que passava, 60, 70, 72, 73, 75, 80, 85, 92. Diminuiu! Baixou para 51. E que legal, olha só o que os caras fizeram ainda. Tem vários deles, como Zero Day, já tinham lançado antes o patch. O patch, antes do Tuesday Patch, já tinha disponibilizado atualizações do Windows que estava corrigida e reforçaram no Patch Tuesday. Ou seja, cara, o carnaval só serve para ajudar a Microsoft, então. Não é verdade? Devia ser carnaval toda semana para os caras lá. Por que a Microsoft não monta uma filial na Bahia, velho? Cara, essa daqui... Não, porque daí não vai funcionar de uma vez, entendeu? Não pode. Tá funcionando. Os caras aproveitaram pelo jeito, né? Ou ninguém trabalhou, né? Ou trabalharam menos. Mas... e nenhuma delas foram reportadas como crítica, hein, velho? Dessas que estavam com o Zero Day. Olha isso. Mas então, vamos ver agora mês que vem se não vem um acumulado de dor de cabeça para a galera. Porque nós sabemos que várias máquinas Windows tiveram outras atualizações durante o mês. Então, pode não constar no Patch Tuesday o total, mas tem algumas outras coisas talvez mais críticas que aconteceram durante o mês que o pessoal foi. Na parte boa, estão olhando, continuam trabalhando, né? Tem alguém ali, não esquece da regra, atualiza. Pronto, tá? Mas ficou só meio estranho, ficou também. Tô achando que os caras vieram tudo para ver
as escolas de samba na avenida, né? Só pode ser. Não tem explicação. Mas vamos ver o que acontece. Bom, agora saíram os números em relação ao trabalho da Google com os programas de bug bounty. Bom, alguém aqui ficou milionário e não está contando para nós? Porque a Google pagou 12 milhões de dólares no programa de bug bounty do ano passado, cara. 12 milhões de dólares. Cara, eu tô achando que os negros estão fazendo uma conversinha muito da furada mequetrefe aqui, porque quantos ouvimos falar que teve gente de pesquisador trabalhando? Foi 3, 4, foi muito. Né? E aí tem um monte, porque para chegar em 12 milhões de dólares é grana que os caras investiram em 2024, hein? Para pagar pagamento de quem estava procurando bug. Toda hora tem nego reclamando que não recebe nada de ninguém. O nego não está recebendo nem pipoqueiro na esquina que vendeu pipoca fiada com pimentinha em cima, caramba. Velho. Então, e aí, dona Google, por que você não bota então um relatório mensal para todo mundo ver como que são pagas essas coisas? Porque 12 milhões em 2024 é tipo 1 milhão por mês. Isso para mim deveria ser notícia divulgada para o mundo inteiro. Então aqui também estou bem pé atrás com essa história aqui, bicho. 660 pesquisadores receberam grana. Cadê? É coisa pra caceta. Opa! O negócio mas então, quem é que trabalha com bug bounty aí e ganhou a grana da Google, podia falar para nós, né? Tem um gráfico de quanto eles pagaram nos últimos anos na matéria. 2002 chegaram a pagar, cadê? 703... não, é a quantidade de pessoas aqui. 703 pesquisadores, ano passado 632, né? Ano passado não, 2023, 632, 2024, 660. Desde que começou, o gráfico mostra desde que começou em 2019. Estão gastando 12, 10 milhões por ano? Tem nego que está ficando rico e não está contando para nós, hein? Esse ano, então, 2024, foi 11,8 é o número, né? 2023, 10 milhões, 12 milhões em 2022, e nos outros anos, quando começou, os números eram todos mais baixos. E assim, a gente já mostrou outras notícias onde a Google está oferecendo grana muito boa para quem achasse vulnerabilidade nos produtos deles, né? Tem que ver quem está participando. Quem estiver participando dos processos, se quiser vir conversar com a gente, contar para a gente como é que funciona, estamos à disposição também, ia ser muito legal. Bom, agora essa notícia é dedicada... Põe aí, olha só, olha que legal. A única coisa que recebi de algum bug bounty foi a camiseta da Sony. Olha que coisa boa, entendeu? Não ganhei nem isso. As nossas camisetas, a gente já falou que nós fizemos com algumas aí, inclusive, né? Mas... Bom, agora essa notícia de agora, ela vai lá para o outro lado do mundo, para aquele Masayoshi. Lembra esse Masayoshi, que nós trouxemos ele aqui umas 3 vezes? Que ele estava tristinho, que primeiro ele comprou lá a sua namorada de holograma, e aí ficou bravo com a empresa, porque a namorada ficou repetindo as mesmas coisas. Aí ele foi além, comprou um humanoide, um robozinho, casou e ficou bravo de novo, porque o robozinho começou a repetir as mesmas coisas e ficou sem graça, e queria o divórcio, porque começou a repetir as coisas e não dá mais para ter um relacionamento. Pois é, agora a Aria, né, foi um robô humanoide que foi apresentado pela Realbotix, certo? A Realbotix. Agora, em 2025, que está utilizando inteligência artificial, e se você está sozinho, ela pode ser sua namorada. Olha que legal, né?
Você já está querendo andar de carro elétrico, você está querendo botar um monte de coisinha elétrica na sua casa, que responde tudo sozinho. Coloca uma namorada elétrica para dar choquinho, sabe? Dar choquinho no você e trocar ideias totalmente embasadas pela inteligência artificial. Olha que bonito, cara. Esse japonês vai ficar feliz da vida com esse negócio agora, né? E aí, o que acontece? O investimento deve ser altíssimo, porque cada motorzinho utilizado nesse robô varia entre $10.000 a $175.000. Bom, estão falando que tem milhares de movimentos suaves, extremamente próximos ao ser humano. Cara, farta do que fazer, hein, velho? O cara não tem mulher no mundo, cara. Vai pra Riga, lá na capital da Latívia, que são 32 mulheres para cada homem. Você não precisa nem ser bonito, velho. Calma. Nós temos várias visões aqui. Nós temos uma visão de sociedade zoada, aonde tipo o outro que namora com holograma, tá? E o cara precisa de algum tipo de apoio, tá? Mas, por exemplo, esses robôs, eu acho que eles estão chegando muito perto do Rosemary dos Jetsons, tá? Aonde você vai poder pegar um robô desse e colocar para tomar conta de um idoso, por exemplo. Ele não precisa fazer nada, mas se o idoso cair ou depende do como se comportar, esse robô, essa inteligência artificial, vai poder telefonar para alguém para ir lá para ajudar, entendeu? Ele não precisa ir lá fazer massagem cardíaca, mas alguma coisa desse tipo. É assim que eu estou vendo isso daqui. Daí fala que como é que fala? Né? Os valores, eles dependem de isso daí, de quantos motorzinhos diferentes, ou sei lá, se deve ter uma lista, quero que abra o olho, quero que mostre os dentes, né? Cada um custa $1.000 a mais, Cada um custa $1.000 a mais, que pode, né, varia de 10 a 175 mil dólares. Esses números também, eles são, para nós, assustadores hoje, mas eles devem baratear com o tempo, né? E eu não acho difícil, assim como tem muita gente que tem o robô que varre o chão, né? Tem um robô desse daqui com uma função bem específica de, sei lá, ficar perto do idoso. O que não pode acontecer? Não pode acontecer exatamente isso daí, do pessoal pegar e usar como namorada e achar que é o amor da vida, entendeu? Porque daí é problema mental mesmo, daí o problema tá em outra esfera. Meu. Olha lá, olha que bonito. Quero que abra o olho. No Japão vai dar um problema isso aí, rapaz. Vai dar um problema. Meu Deus do céu. Bom, muito louco essas histórias, cara. A gente falou que estava recheado o programa de coisa maluca, tá aí a prova. Olha outra aqui. Esse daqui, inclusive, é a Eaton, tá? A empresa que está envolvida com a parada é a Eaton. A Eaton faz embreagem, faz transmissão, é uma empresa multinacional. E o meu irmão até trabalhou um bom tempo na Eaton, e eu sei bem como que aquela empresa funciona. Porque essa empresa ela tem uma situação onde ela faz qualquer mudança de produto, tudo vira segredo. E quando tudo vira segredo, é muito louco, Amado. Isso aí eu sei porque eu ainda tenho vários amigos que trabalham lá. Então, assim, hoje, Amado, você trabalha com sistemas. Se amanhã eu faço um novo programa que faz análise das máquinas, que você é responsável por esses sistemas, eu te afasto do seu cargo. Eu te movo para outro departamento, te ponho para fazer outra função. Se não bobear, te mando embora. Tá? Aí tu tem essa noia. Quando tem. A gente conversou até recentemente, acho que foi até com o Ricardo que a gente falou disso daí. Empresa, quando é de família, velho, tem umas noias, né, que não dá para explicar. Essa é uma, né? O que aconteceu? Um desenvolvedor que havia na Eaton,
Lá em 2018, os caras começaram a cortar os acessos dele por causa de alguma mudança ou desconfiança, porque pode ser dos dois lados, eles nunca explicam, velho, é o jeito deles trabalhar, né? Por que eu estou falando isso? O meu irmão trabalhava com câmbios da... qual que é o nome daquela caminhonete da Chevrolet, cara? Deu branco agora. Não, a mais nova, a grandona. Oh, meu Deus do céu, deu branco agora. Bom, ele trabalhava... esqueci o nome, depois vem na cabeça. Da Chevrolet é mais nova. Quando ele estava trabalhando com esse câmbio, ele entendeu tudo como funcionava o câmbio, né? Inclusive quantidade de óleo, temperatura para funcionar, tudo esse tipo de coisa. Silverado, exato, obrigado, cara, Silverado, isso mesmo. E ele pegou a manha, era Silverado. Ele pegou a manha, tudo esse negócio. Quando a Silverado começou a ter adaptações e mudaram, né, começaram a criar outros motores, inclusive a Eaton no Brasil começou até a fazer algumas coisas de câmbio para Tahoe, que era uma alteração nova de uma que é vendida nos Estados Unidos. Então aí o meu irmão não podia mexer mais na máquina, até que fosse tudo atualizando as coisas. Puseram ele, transferiram o meu irmão de Campinas lá para Mogi, para outra fábrica, para que ele ficasse longe daquelas coisas que ele fazia, né? Tem gente que manda embora, isso para eles é normal, entendeu? Então esse cara aqui, né, qual que é o nome dele? É Lu, não sei o quê, esqueci o nome do cara. David Lu, não é? Davis Lu, Davis Lu, isso mesmo. E começaram a cortar os acessos dele, só que ele ficou indignado. Ficou indignado e começou a querer fazer retaliação para a empresa. Pois é, cara, o cara fez retaliação com a empresa, demitiram o cara, falaram que era sabotagem, e agora o negócio ficou feio, porque o Departamento de Justiça americano pode até dar 10 anos de cadeia para o cara. Então, aqui tem uma situação, cara, que isso é imprescindível ser comentado, né? Tem que comentar. As pessoas estão achando que está brincadeira a parte de inteligência artificial, de espionagem. As pessoas estão fazendo besteira, cara. Tem ninguém que está achando que está com esses... Qual que é o nome que eles falam lá? Que o nego fica louco, burnout, né? Ele começa a ter síndrome de perseguição, que está todo mundo olhando para ele. Tomem cuidado, cara. Esse cara, depois ele começou a querer subir privilégio, começou a mexer em sistemas, fez besteira, apareceu, agora ele pode ficar com 10 anos de cadeia por sabotagem. Olha que coisa louca que pode ocorrer aqui. Então, se você está trabalhando em empresa e você está com My Precious, cuidado, velho. Cuidado, a coisa não é mais que antigamente. Tem outras coisas acontecendo, não é verdade, Abate? O Ale, total, é assim, ó. A história que é contada na notícia aqui, eu acho que é muito parecida com essa que você falou, entendeu? Ele foi, Foi contratado em 2007, trabalhou vários anos, virou desenvolvedor sênior em 2017, e daí eles falam, as coisas ficaram estranhas quando a Eaton, né, começou a limitar os acessos do desenvolvedor ao sistema, né? E falou de alinhamento interno. Peraí, você é desenvolvedor, né? Você não tem que ter acesso a tudo, você tem que ter acesso àquilo que você faz. O cara, ele está limitando o acesso aos sistemas, para mim, é função da empresa, e o cara deve entender que, às vezes, é para o próprio bem dele. Tá bom, o cara ficou magoadinho, fez o quê? Fez 2 programas, né? E ainda colocou nome em japonês, que um significava destruição, o outro letargia. Né? Um em japonês e um em chinês. Bonitão, né? Porque... não vou nem comentar. Daí o cara ainda conseguiu, foi procurar na internet como é que ele levava o privilégio dos programas dele e tudo mais. Cara, fala para mim. Qual é o objetivo? Você é sócio? Você é dono da empresa? Não, você é só mais um lá. Então é esse que é o... Eu acho que falta o pessoal explicar isso daí, né? Como é que funciona o mundo corporativo, né? Em vez dos caras pegar e ficar fazendo esse tipo de idiotice. Agora, beleza, cara. Agora aguenta, entendeu? Agora aguenta.
se for culpado, né, danos intencionais a computadores protegidos. Cara, isso daí é espionagem, velho. Isso é espionagem, ele vai se ferrar, a pena de espionagem dos Estados Unidos, a primeira vez é 10 anos. Depois vai para 25, 35 e vira perpétua. Olha o que o cara tá fazendo aqui, não teve dano de vida ainda, porque se tiver, o cara tá ferrado, cara. A gente tá falando de câmbio, imagina um câmbio travar, algum produto daí, tu dá um problema que causa morte, e os caras falar que esse cara tava na linha de desenvolvimento de alguma coisa. Vai estar na roça, velho. Alexandre, o pior não é isso. O advogado do cara, né? O advogado, né? Ele e seus apoiadores acreditam em sua inocência no assunto. Cara, você faz um programa para sabotar a empresa e você quer a inocência no assunto? Ah, qual é? Para. Demais, vai. Eu também acho fora, cara. Eu lembro que meu irmão ficou pé da vida também, que ele tinha que ir até Mogi. Então, eu tinha que acordar mais cedo para pegar o ônibus, chegava mais tarde. Eu falei, cara, você tá trabalhando, velho, não acha ruim. Tem um monte de gente que eu já vi que os caras mandam embora, você sabe disso. Tem um monte de amigo nosso que foi mandado embora por causa dessas mudanças. Então, é um jeito dos caras trabalhar. Quando diz respeito a sistemas, como está falando aqui, eu acho que nada mais é que uma adequação de segurança, cara. De repente mudou o arquiteto de segurança, criaram um CISO, né, tomar vergonha na cara. Falaram assim, vamos parar. Por que quando um cara que é desenvolvedor está com acesso a admin em tudo quanto é site de produção? Não faz sentido. Né? Ele tem que ter acesso no ambiente de teste, né? E, de repente, o chefe dos desenvolvedores faz essa migração para a produção, ou tem uma equipe que faz isso através de uma Gmood, né? Então, assim, é muita papagaiada, na minha opinião, também, viu, cara? Deu mancada e vai sentar na quiba, não tem o que fazer, tá ferrado, né? Ficou nervosinho, ai, dodói. Geração dodói, né? Fazer o quê? Bom, aqui tem outra notícia também muito louca, né? Muito louca. Que às vezes demora para aparecer, porque as coisas partem de uma investigação de 1, 2, 3, 4, 10 anos até. A gente falou até essa de Santa Catarina, que já estava em 6 anos e nego vem perder dado, cara. Papinho furado do caramba. Mas, enfim, mudando de assunto para cá agora, tem um empregado de 37 anos que se chama Steven Hale, né? E ele trabalhava numa multinacional, não falaram o nome, tá? Que criava e produzia os DVDs de filmes do cinema, né? Que estavam sendo lançados. Deve ser uma Sony da vida, com certeza, ou de alguma empresa que trabalha para a Sony. Exato. Era uma terceira que imprimia as coisas. Então. Aí o que o espertão fez? Entre fevereiro... Olha isso. Ele viu que era fácil, aí abusou, né? Aí vem a ganância, greed, né? O melhor dos pecados capitais, segundo o advogado do diabo, né? A verdade é essa. O que o nego fez? Entre fevereiro de 2021 a março de 2022, ele pegou uma porrada de filme que estava lá sendo produzido e desviou. Ele não só vendeu os filmes que ele desviou, como ele também fazia mais cópias desses filmes. E montou um mercado paralelo, achando que ninguém ia perceber. Os filmes que o cara pegou, ele pegou o F9, né, que é aquele da saga da velocidade lá, o Venom, Godzilla contra o Kong, né? Tem um aqui que eu nem sei que filme que é esse daqui, Shang-Chi, que é a lenda dos 10 anéis, deve ser coisa de luta de chinês, alguma coisa assim que eu não conheço. Né? É um herói da história em quadrinho. É um herói da história em quadrinho que luta. Pronto, vai. Duna. Pronto, tá feito. Duna, e ainda tem a Viúva Negra, né? Que é a Black Widow. Então, assim, esses são alguns. E era só DVD e Blu-ray que o cara catava. E agora caiu a casa, negão. Caiu a casa. Tá ferrado porque ele vai ser processado, esse cara vai para cadeia e o negócio vai ficar feio pro lado dele. E aí, o que você esperava que isso ia acontecer? O nego bota em site para vender, ninguém ia perceber. É que nem os caras, quando eu trabalhei na Pirelli, cara, a Pirelli dava pneu de graça para todos os funcionários. Era 5 pneus por ano.
Aí uns espertão começou a pegar pneu e pôr para vender. Né? O que o cara ganhou com isso? Hoje ninguém mais tem pneu, tem um descontinho reba lá e fica quieto, porque os pneus que eram feitos no Brasil era tudo de exportação, o que você podia pegar. Não era P44, você pegava os pneus top, velho. E o cara punha para vender no jornal. Acabou a mamata. Esse aqui é outro orelhudo também. Podia pegar para ele, assistir o filme primeiro, né? A turminha, não, criou site para botar em venda. Ah, pelo amor de Deus, né, Márcio? Ale, Os caras assim, não aprendem mesmo. Nós estamos na era digital e já há muito tempo, tá, é possível fazer marca d'água digital em filmes e tudo mais. Eu conheço uma história, isso daí em 2006, 2007, que foi exatamente isso daí. A empresa vai fazer o lançamento de um filme, uma música, sei lá, e distribui internamente o CD para o pessoal e fala, ó, estou distribuindo só para dentro da empresa. Isso daqui é só para vocês. Cada CD, tá, tinha uma assinatura digital. Aconteceu o quê? O cara catou o CD, tirou a música e pôs na internet a música. Descobriram exatamente quem era a pessoa. Então, é assim, tá bom, cara, mas o cara, ele trabalhava chegou a matriz, não sei o quê, não sei o quê. Tem como? Os caras investigaram, os caras disseram, né? Ninguém tem, só um cara tem. Quem que é o distribuidor seu? Quem que é, né? Quem que é o distribuidor? O caso dos pneus, Amado, o caso dos pneus, o número de série dos pneus era listado para cada um que era entregue, velho. O cara botou para vender, foi lá, não adiantava dizer, tá no pneu do cara. O cara olhava no pneu do cara, via lá o número de série do pneu, chegava e falava assim, e aí, meu amigo, o que você fez com o pneu? Você deu pro cara? Aí pegava na internet, o cara vendendo. Se ferrou, cara. Acabou a mamata de todo mundo. Então, assim, pô, tem gente que não acorda pra vida, nem batendo com o gato morto até miar, né, velho? Só que daí, esse daqui é mais um bacana, que trabalhava numa empresa, que tinha acesso privilegiado, podia ficar assistindo só ele, né? Daí, qual que é o negócio? Mais um cara preso, mais um cara, né, que vai ser processado e que tem uma grana bem legal para pagar aqui. Cara, eu vou falar para você, cara. E tem umas boiadas. Para pensar. Eu tenho acesso a isso, né? Eu tenho acesso da EMI, né? E da Epic, né? Que agora está sob o olhar da Warner Bros. Tudo. Eu tenho acesso a todos os discos que são lançados. Eu recebo atualizações semanais desses discos, de tudo quanto é tipo, de orquestra, de pop, de country, de sertanejo, de funk. Passou na mão dessas marcas, Epic, EMI, Warner Bros., eu tenho acesso, cara. Imagina eu pegar essas coisas que eu tenho acesso, montar um site e começar a vender streamer dessas músicas. É óbvio que eu vou me ferrar. O cara vai descobrir mais cedo ou mais tarde que isso está acontecendo. Eu recebo esses discos até 40, 50 dias antes do lançamento nas lojas. Né? E eu não fico botando para lá e para cá, porque eu não sou burro, cara. Porque a casa cai, cara. É muita burrice isso. Ah, mas hoje é tudo digital, quem é que vai provar? Prova, velho. O cara prova. Se quiser ir atrás, ele prova. Ele sabe direitinho que conta que você teve acesso, quando você fez o download, qual que é o hash daquele produto que você baixou, ou se tem. Então acorda pra vida, galera. Não é mais a festa da mãe Joana, não. Né? Que você botava 30 gravadores de CD na sequência assim, passava o filme em DVD e gravava os filmes e saia vendendo nos camelô. Não existe mais isso, cara. Acorda pra vida. Esse cara aqui tá ferrado, cara. Eu tenho até dó do que vai virar com esse nego aí. Ainda mais com essas... Bom, a gente deu uma geral com um monte de assunto maluco, um monte de coisas estranhas que estão acontecendo. A maioria delas a gente pode bater no peito e falar,
tem gente que ainda não acordou para a vida para colocar especialista de segurança trabalhando onde que se deve, tá? Tem um monte de situações aqui que se tivesse consultoria bem feita, se tivesse nego trabalhando empenhado, não aconteceria. Não aconteceria, né? E tem um lado bom também, que quando tem gente competente trabalhando, acontece. Tá aqui a prova do cara copiando o CD, tá aqui a prova do cara da Eaton, que foi tratado como espião, né? O cara tá diminuindo o acesso dele, não é à toa, alguma coisa tá acontecendo, então acordem pra vida, né, galera? E se você tem qualquer rolo envolvendo o querida Apple, por favor, vai lá, atualiza. E mês que vem a gente vai ficar de olho no Tuesday Patch da Microsoft, que o negócio foi uma nhaca do caramba isso daí, né? É muito boa notícia para a gente pegar e acreditar que não tem outras coisas por trás ou que não foram pular carnaval na avenida, né? Aí, ó o Henrique compartilhando a situação. Mesma coisa, cara. Mesma coisa. O que é isso daí? Acabou. Olha lá. Acabou. Você tem uma boiada e aí você perde a boiada porque você é mané, né? Mané. Isso é ser mané. Né? Fazer o quê? Não dá pra gente controlar a idiotice dos outros. Bom, galera, beijo pra todo mundo. Até semana que vem a gente se encontra de novo. Vamos conversando e ver o que vai acontecer. Quinta-feira que vem a gente vai pro mundo de alface. Então, assim, tomara que a gente chegue inteiro para fazer o programa. Senão a gente vai fazer o programa na sexta, tá, gente? Tem um negócio que... Tem um caso, a gente vai ser infectado por alface aí, né? Mas a gente mantém vocês informados. Outra hora a gente conta. Tá bom? Até quinta-feira que vem. E nos falamos só o outro. Os caras estão apavorando já lá. Fica todo mundo tentando adivinhar. Gente, beijando a Alexandre Melini, até semana que vem. Fernanda Mate, fecha essa bagaça. Levamos-nos aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, provocativa, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.